Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Estou gravando esse vídeo no dia 18 de janeiro de 2022. Ontem, dia 17 de janeiro, nós completamos 5 anos de existência no ar. Então eu quero aqui fazer um agradecimento especial a você que nos acompanha ao longo desses anos todos, a você que tem dado o seu suporte, tem oferecido a sua ajuda, inclusive a sua oração. Você que tem orado por nós, você que tem orado, intercedido em nosso favor. Eu quero te agradecer de coração por esses 5 anos de existência da TV Caminho Livre. Quero rogar uma bênção de Deus sobre você que não gosta do nosso canal, você que nos odeia, você que tem uma ira em relação ao que nós fazemos aqui, que Deus possa te conceder a sua paz, que Deus possa pacificar o seu coração, meu irmão e minha irmã. Você que é crítico em relação ao que nós fazemos aqui, que Deus possa abençoá-lo ricamente, que a sua vida possa ser uma vida de força, fé, coragem e determinação. Muito bem, aquilo que eu esperava que não fosse durar, está durando muito mais do que eu imaginava. Graças às bênçãos de Deus, Deus tem sido misericordioso para conosco. E eu quero dizer a vocês que nesses 5 anos de TV Caminho Livre, eu entrei em contato com mais pessoas do que os 26 anos em que eu estive dentro da Igreja Adventista. E eu quero agradecer, louvar o nome de Deus, porque nós estamos aqui pela graça dele, nós estamos aqui pela graça de Jesus. No primeiro ano, quando eu iniciei a TV Caminho Livre, houve um período em que eu tive vontade de fechar o canal. Houve um período de uns 4 meses em que eu me deprimi profundamente por conta de algumas críticas, algumas, não todas, de algumas críticas injustas que alguns irmãos me fizeram. Isso me deixou triste, deprimido, e eu pensei muitas vezes em acabar com o canal. Fiquei uns 3 ou 4 meses para baixo mesmo, me sentindo desanimado, desalentado e pensando, né, que eu falhei na minha comunicação. Houve uma falha na minha comunicação, eu não soube comunicar aquilo que eu pretendia, porque as pessoas, algumas, não todas, estavam me criticando de forma injusta. Eu já disse e gosto de repetir, eu já recebi muitas críticas justas, embora equivocadas, mas eu já recebi muitas críticas bem intencionadas. Já criticaram algumas coisas que eu publiquei aqui, também de forma bem intencionada. Já recebi muitas objeções muito bem fundamentadas, só que equivocadas. Já fiz algumas correções em relação a algumas coisas que eu disse, que eu publiquei aqui. Tirei alguns vídeos do ar, porque neles eu errei. Eu transmiti algumas informações equivocadas, não exatas. Então eu tive a hombridade, a honestidade de retirar esses vídeos do ar, onde eu cometi algum tipo de erro que comprometia o sentido maior daquilo que eu gostaria de transmitir. Deus tem me ensinado muito com a existência da TV Caminho Livre. Como eu já sou um comunicador, a questão de lidar com as críticas nunca foi um problema para mim, porque nós, comunicadores, nunca, jamais conseguiremos agradar 100% da nossa audiência. Isso a gente aprende cedo na nossa profissão. A gente aprende cedo que a gente tem que lidar com o contraditório, a gente tem que lidar com as objeções, a gente tem que saber lidar com isso. Eu já errei muito, né? Por reagir e por me comportar de modo não adequado. Já errei muito aqui. Alguns desses erros estão aí em alguns vídeos, né?
Aqueles que eu considerei mais graves, eu os retirei do ar. Então Deus tem me ensinado muito aqui. Deus tem usado a TV Caminho Livre, inclusive para me aparar, para me amadurecer, para fazer com que eu evolua, para fazer com que eu cresça, enquanto servo dele que eu sou, enquanto seu filho que eu sou. Meus queridos, eu quero ler um texto que é muito conhecido da Palavra de Deus, mas que ele requer muito cuidado, muita atenção da nossa parte, porque não é um texto fácil de ser dirimido, assimilado, compreendido, aceito. Tem muita gente que procura desvirtuar o que está aqui, nesse texto que eu vou ler, em Apocalipse capítulo 12. É um texto grave, contundente, na minha opinião, um dos mais contundentes da Bíblia, mas ao mesmo tempo reveladores acerca de Deus, acerca desse plano de Deus de resgate da humanidade, que ele chamou de Evangelho Eterno. Inclusive, essa expressão Evangelho Eterno, ela só aparece uma única vez na Bíblia, e é aqui no livro de Apocalipse. Então, essa coisa que Deus elaborou na eternidade, muito antes de criar o universo, a própria Terra, e que chamou de Evangelho, essa coisa precisa ser compreendida, assimilada, percebida de acordo com a palavra de Deus. Por mais difícil que possa parecer, às vezes, aceitar certas coisas que a palavra de Deus nos diz, mas é por ela que nós devemos pautar o caminho do nosso entendimento, a vereda do nosso entendimento, e não pelo pensamento de nenhuma denominação. Eu estou dizendo com isso que nenhuma denominação tem a verdade sobre esses textos difíceis da Bíblia? Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que as denominações só pregam mentira? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu já disse aqui, inclusive algumas vezes, que até em relação à teologia da Igreja Adventista, há algumas coisas com as quais eu ainda concordo. A teologia da Igreja Adventista tem falhas? Tem. Muitas falhas, muitos equívocos. Mas há muitas coisas com as quais eu vou concordar com aquilo que propugna a teologia da Igreja Adventista, porque não provém da Igreja Adventista, provém da palavra de Deus, assim como em outras denominações também. Denominações cristãs, as históricas, as seitas. Então nós temos que ter sabedoria e inteligência para poder separar o trigo do joio, para poder fazer essa distinção, para não considerar tudo como farinha do mesmo saco. Vamos ler o texto? Depois a gente procura comentá-lo. Apocalipse 12, do verso 7 até o verso 12. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos. E não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra, com ele e os seus anjos. Então ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso alegrem-se aos céus e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Como em quase todo o texto que a gente lê aqui, nós teríamos muita coisa que abordar, né, para tentar fazer uma espécie de exposição
bem próxima da exaustiva. É óbvio que há muitos aspectos desse texto que eu acabei de ler aqui que nós poderíamos explorar, mas eu tenho que ir ao foco daquilo que eu pretendo transmitir nesse vídeo aqui. O foco daquilo que eu pretendo transmitir é isso aqui que se encontra no verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Esse é o foco. Esse é o foco. A pergunta que eu faço é: por que Deus teve que expulsar Satanás e os seus anjos para a terra? No relato do Gênesis, como nós conhecemos, tudo que Deus fez, tudo que Deus criou, o universo inteiro, porque o registro da criação do universo está ali no Gênesis. Aquela narrativa descritiva da criação não tem relação única e exclusivamente com o planeta Terra, ou seja, não é uma narrativa descritiva acerca da criação só do planeta Terra. É uma narrativa descritiva da criação de todo o universo. Aquele relato da criação em Gênesis. E muitas denominações interpretam aquela narrativa da criação, contida ali em Gênesis, como pertencendo exclusivamente à Terra. Não, Deus aqui está tratando a criação somente da Terra, não do universo. O universo já existia e Deus depois cria a Terra, e quando ele cria a Terra, ele cometia planos especiais para a Terra, ele ali no Gênesis, ele trata de descrever a criação da Terra. Isso é um engano, isso é um equívoco, gente. Isso é um equívoco. Eu, durante muito tempo, imaginava que o relato da criação em Gênesis tinha a ver apenas e tão somente com a criação da Terra. Durante muito tempo eu criei nisso. A Igreja Adventista crê assim. A teologia da Igreja Adventista crê assim, desse modo. Evidentemente que com alguns detalhes, algumas coisas com as quais a gente concorda, mas no geral, no todo, a Igreja Adventista crê que o relato da criação de Gênesis tem a ver com a criação única e exclusivamente da Terra. Muito bem, mas vamos, independentemente de nós crermos que o relato da criação de Gênesis tem a ver somente com a Terra ou com o universo e aí inserido a Terra, nós temos que procurar entender o seguinte: bom, se tudo que Deus criou, como diz o relato de Gênesis, era tudo muito bom, ou seja, tudo saiu conforme a vontade desse Deus maravilhoso que nos criou, tudo saiu das suas mãos de modo perfeito, da sua atividade criadora de modo perfeito, harmonioso, não havia nenhum defeito, não havia nenhuma falha, né? Por último, Deus cria o homem ali no 6º dia, depois que ele arruma a casa, né, do homem, né? Ele dá todas as condições para que o homem pudesse habitar com segurança, com paz, com tranquilidade, com condições de sobreviver com qualidade de vida. Então, aí ele bota o homem dentro dessa casa, e o homem era perfeito. Não, o homem não tinha nenhum resquício de falha ou de algo errado. Enfim, uma criatura perfeita, criada à imagem e semelhança do próprio Deus. E aí Deus cria o 7º dia, nós já falamos muito sobre isso, né? Deus cria o 7º dia, aí ele descansa no 7º dia, ele abençoa e santifica o 7º dia. E aí muita gente acha que, em função de Deus ter descansado, abençoado e santificado o 7º dia, esse dia passou a ser diferente dos demais dias, onde Deus criou todas as coisas. Nesse dia ele simplesmente descansa, abençoa e santifica. Aí tem gente, muita gente acha que esse dia é diferente de todos os demais dias. Esse tempo de 24 horas no qual consiste esse dia, como os demais também consistem, ou consistiam, e ainda consistem de 24 horas. Ou seja, esse 7º dia ele é diferente dos demais e há algo diferente nele.
É uma crença até mística, né, de que há uma bênção especial nesse dia e que não houve nos demais, porque foi nesse dia que Deus descansou, abençoou e santificou. É como se tudo que Deus fez nos outros 6 dias não recebessem a chancela de bênção e santificação de Deus. Como não? Quer dizer que tudo que Deus fez nos 6 dias anteriores não está permeado da bênção de Deus e da santificação de Deus? É tolice pensar nisso, né? É muita tolice imaginar isso. A única coisa diferente, né, que a Bíblia relata que Deus fez no 7º dia, na verdade, foi o descanso. E nós, os adventistas, temos uma tese, né, para falar sobre esse assunto. Olha, Deus não se cansa. Se Ele não se cansa, por que Ele descansou? Ele descansou para nos dar o exemplo de que nós também devemos descansar nesse dia. Esse é o argumento do adventista do 7º dia para tentar enfiar a goela abaixo de todo mundo, que todo mundo é obrigado ainda a guardar o sábado como Deus deu essa obrigação para os judeus depois que Ele os libertou do cativeiro egípcio lá no deserto do Sinai. Então, por que eu estou fazendo esse preâmbulo, analisando essa questão? Para dizer para vocês o seguinte: olha, Deus criou tudo de modo perfeito, lindo e maravilhoso. Não havia defeito algum em tudo aquilo que Ele havia criado. É esse o ponto onde eu quero chegar. Não quero discutir aqui se o sábado deve ou não ser guardado. Ok. Se Deus tinha um plano de fazer com que o homem habitasse nesse planeta perfeito, e habitasse para sempre nesse planeta perfeito, sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de dor, de sofrimento, de agrura, por que cargas d'água Deus teve que, como diz aqui no capítulo 12, verso 9 de Apocalipse, foi expulso o grande dragão, antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Por que Deus teve que expulsar Satanás e seus anjos para cá? Para cá. Por quê? Mais uma vez, eu digo que perguntar por quê não é algo desrespeitoso. Não é pecado perguntar por que Deus fez isso. Mas a pergunta correta que todos nós cristãos que cremos verdadeiramente em Deus teríamos que fazer é para quê? Não por quê. Perguntar por quê é errado? Não, não é. Não é. Você tem curiosidade? Se você tem, eu tenho. Acho que todos nós temos, né? Essa curiosidade. É mesmo, nunca havia pensado nisso, né? Alguém poderia dizer. Por que Deus expulsou Satanás e seus anjos para a terra? Por quê? Por que não expulsou Satanás e seus anjos para um outro planeta desses bilhões aí que Ele criou e está aí e estão inabitados? Por que Deus não mandou Satanás e seus anjos para um desses planetas? Teve que mandar justamente para a terra, onde Ele cria o homem, a raça humana, a sua imagem e semelhança, onde Ele abençoa e santifica tudo que Ele havia criado, não apenas o 7º dia. Então Ele descansa no 7º dia para nos ensinar a verdade de que agora Ele estava conosco, habitando com suas criaturas nesse planeta que Ele criou para essas mesmas criaturas. Então, mas por que Deus teve que expulsar Satanás para cá? Eu e o Elias já discutimos essa questão muito. O Elias me falou de um texto de Ellen White, eu não me lembro mais onde, né? Se encontra esta afirmação de Ellen White, dando conta, isso o Elias me falando, de que Ellen White afirma que Adão sabia que o diabo, Satanás, estava ali no Jardim do Éden. Deus havia alertado Adão e Eva sobre a presença do diabo ali, do grande enganador.
Eu não me lembro desse texto em Ellen White, eu não me lembro onde ele está, né? O Elisa que me disse isso. Nós discutimos, né, muito sobre isso. Por que eu quis discutir com Elias sobre isso? Não para, sabe, objetá-lo, não para falar, olha, você não sabe de nada, eu sei mais. Não, pelo amor de Deus, nada disso. Eu, mas o Elias sempre tivemos essa liberdade de discutir, de debater, às vezes até de alterar, aumentar, elevar o tom, né? Ou ele em relação a mim, ou eu em relação a ele, mas assim, sempre, né, tendo a liberdade de discutirmos aberta e livremente um texto bíblico. O que eu disse para Elias é o seguinte: Elias, é muito difícil crer nisso que Ellen White escreveu, porque a Bíblia não fala sobre isso, sobre esse detalhe. A Bíblia não dá nenhuma pista de que Adão e Eva sabiam da presença do diabo ali. Bom, um dos argumentos, né, utilizados, segundo Elias, por Ellen White, acerca dessa questão, é o fato de que o diabo teve que se disfarçar, né? Ele encarnou-se, porque é isso que aconteceu. Ele encarnou-se numa serpente. Houve ali a Igreja Adventista costuma dizer que a primeira sessão espírita do universo aconteceu ali. Há uma verdade, né, embutida nessa afirmação, né, de sessão espírita. Porque o diabo se encarnou na serpente. Porque serpente não fala. Serpente não tem cérebro, não tem razão, é um animal irracional. Serpente não foi criada para falar, né? Ela não foi criada nem para pensar. Então o diabo, ele se encarna, ele tem que se encarnar na serpente. E a serpente foi um animal criado por Deus, e ela em si mesma não deveria representar nenhuma ameaça para Adão e Eva. Não deveriam representar ameaça para Adão e Eva. Então, um dos argumentos que tendem a favorecer essa ideia de Ellen White, de que Deus havia avisado Adão e Eva de que Satanás estava lá, no Jardim do Éden, é o fato de Satanás ter se disfarçado, né? Quando ele se encarna na serpente, e aí ele busca atrair, chamar a atenção primeiro de Eva e depois de Adão, como nós conhecemos segundo a história do Gênesis. Bom, deixando isso de lado, a Bíblia não fala. A Bíblia não fala em lugar nenhum que Deus havia alertado Adão e Eva sobre a presença do diabo ali. Outra pergunta que eu faço é a seguinte, é uma pergunta para você considerar, não é uma pergunta para ficar objetando aqui a crença de ninguém, não. É uma pergunta para você considerar. Bom, Deus expulsou Satanás e seus anjos para cá. Aí ele cria esse planeta lindo, maravilhoso, cria o homem, né? E expulsa Satanás para cá. Se, vejam bem, uma hipótese que a gente está abrindo aqui. Se, e apenas se, Satanás e seus anjos não estivessem na terra. Se Satanás não estivesse lá no Jardim do Éden, não tivesse encarnado na serpente e procurado enganar o casal ali, eu pergunto a você que me assiste agora, quais seriam as probabilidades de Adão e Eva desobedecerem aquela ordem que Deus lhes havia dado? O único mandamento, que eu digo do ponto de vista, mandamento do ponto de vista legal, é uma lei. Deus determinou uma lei ali. Que lei foi essa que Deus determinou no Éden? Olha, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. De todos os demais frutos de todas as árvores vocês poderão comer. Não há lei que impeça vocês comerem, se alimentarem, participarem dos frutos de todas as demais árvores. Há uma lei, no entanto, que proíbe vocês desfrutarem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E no dia em que isto ocorrer, vocês passarão a morrer. Não haverá mais como resolver o caso de vocês vão morrer. Então, quer dizer, esta foi a única lei que Deus deixou ali, muito clara, muito específica, objetiva, categórica.
Se o diabo não estivesse ali, no Jardim do Éden, não tivesse se encarnado na serpente para chamar a atenção de Eva para justamente esse fruto que Deus proibiu comer, que acham vocês? Quais seriam as probabilidades de Adão e Eva pecarem? Porque foram criados perfeitos, segundo a imagem e semelhança de Deus. Um mundo perfeito. Não havia presença do mal. O mal não havia se manifestado lá, ali, na esfera da terra, especialmente ali no Jardim do Éden. Eles não sabiam o que era mentira. Percebam isso, levem isso em consideração. Adão e Eva não sabiam o que era mentira. Eles não tinham essa noção do que era mentira. Eles tinham conhecimento da verdade. E a verdade procedeu da boca de Deus. Tudo que eles receberam de Deus era verdade. Mas eles não tinham experimentado, não tinham tido a experiência com a mentira até então. Ou com nenhum tipo de mal, ou com nenhum tipo de desobediência. Não passou pela mente deles, antes de serem tentados por Satanás, desobedecerem a Deus. Não passava pela mente, pelo coração deles isso. Não, isso não passava na mente deles. Então, é por isso que eu estou te perguntando agora, você que está assistindo esse vídeo até esse ponto. Quais seriam as probabilidades de Adão e Eva pecarem se, e somente se, Satanás não estivesse ali no Jardim do Éden e, consequentemente, tivesse se encarnado ali na serpente para poder enganá-los? Quais seriam as probabilidades de Adão e Eva pecarem? Esta é a pergunta. Quando eu discuti esse assunto com Elias, como nós seres humanos somos muito diferentes de Deus, né? Somos a imagem e semelhança de Deus em muitos aspectos, mas nós somos seres humanos pequenininhos, finitinhos, né? Medíocrezinhos, pobrezinhos, né? Limitadinhos. Então eu não zerei as probabilidades, mas eu coloquei algo como 0, alguma coisa. 0,001% de probabilidade do homem pecar se Satanás não estivesse ali. Eu não zerei, porque nós estamos lidando com o homem, né? A raça humana. Mas elas seriam muito próximas de zero, as probabilidades do homem pecar se Satanás não estivesse ali. Eu sei que agora tem muita gente elucubrando, né? Argumentos e objeções àquilo que eu estou falando aqui. Mas eu estou tentando raciocinar de acordo com a revelação da única autoridade que nós possuímos. E essa autoridade é a Bíblia, não tem nada a ver com Ellen White. Não tem nada a ver com Ellen White. Já mostramos que Ellen White foi o quê? Uma falsa profetisa que plagiou escritos de outros escritores cristãos, ou seja, roubou, porque plágio é roubo, ainda que na época em que ela viveu e fez isso, não havia uma lei que pudesse qualificar isso, o plágio como roubo, como algo ilegal, mas nós sabemos que isso é roubo. É quando você se apropria de algo que pertence a outro. Ou então alguém produziu algo que não pertence a você. Aí você pega aquilo que outro produziu e coloca como se você tivesse produzido. Isto, embora não houvesse uma lei que caracterizasse o que seria plágio e afirmá-lo como algo ilegal, a gente sabe que moralmente falando isso é ilegal. A gente sabe que não é certo isso. Então, tendo isso em mente, a nossa única autoridade reside aqui. Reside na palavra de Deus. Não na palavra de homem nenhum, na palavra de Deus. Homens santos escreveram inspirados por Deus. É nessa palavra que nós devemos nos embasar, nos firmar, caminhar sobre ela. Ela é o nosso fundamento. É ela que ilumina o nosso caminho, que aponta o caminho no qual nós devemos andar. É luz para o nosso caminho, diz o salmista, né? Lâmpada para os meus pés e luz para o caminho. Então veja, gente, eu estou analisando, estou raciocinando com base na palavra de Deus unicamente.
Eu não quero saber o que disse pastor fulano, teólogo cicrano, profetisa Beltrana. Não quero saber. Eu quero saber o que a palavra diz. E a palavra em nenhum momento nos diz que Deus alertou Adão e Eva sobre a presença de Satanás ali. Então veja bem, quando eles são abordados pela serpente, que não representava, né, nenhum tipo de ameaça, porque era um animal que havia sido criado por Deus, eles são induzidos a pensar que aquilo era algo normal. A serpente falar, a serpente entabular um diálogo com eles, iniciar ali um diálogo, uma discussão com eles. O fato deles darem conversas à serpente significava que eles não viam na serpente nenhum tipo de ameaça. Nenhum tipo de ameaça. Conversaram com ela como se estivessem conversando entre si, né? É estranho, o estranho dessa história é eles não acharem estranho uma serpente falando. O estranho seria isso, porque Deus não deu, né, razão, não criou uma mente na serpente, né, que possibilitasse ela se comunicar com seres humanos. O estranho dessa história é isso. Eles não acharem que uma serpente falando com eles é que era estranho. Estranho é isso, né? Então, meus queridos, onde é que eu quero chegar com isso? Satanás, ele não se apresentou como um anjo, né? Um anjo que, apesar de caído, ainda conservava uma certa glória, um grau de glória, né? Porque ele era um anjo de luz, apesar de ser um anjo caído, evidentemente que ele conservava ainda muito da glória, aquela glória derivada do Deus que o criou e que ele ainda possivelmente conservava consigo. Satanás não se apresenta como um anjo ali, né? E eu fico pensando o seguinte: e se Satanás se apresentasse a eles como na verdade ele era, um anjo de luz, que ainda conservava um certo grau de glória derivada de Deus, diga-se de passagem, não original dele, né? Se Satanás se apresenta como ele na verdade era, e aí? Que tipo de reação Adão e Eva poderiam ter? Será que eles dariam ouvidos ou eles o repreenderiam de imediato? Essa é outra pergunta interessante. Eu nunca vi ninguém discutindo isso também. Nunca ouvi nem vi ninguém discutindo esses assuntos que eu estou levantando agora, esses aspectos desse fato que eu estou levantando agora com vocês. Nunca discuti. Eu confesso a vocês que eu não tenho uma resposta pronta para isso, né? Eu não saberia dizer a vocês se Adão e Eva aceitariam a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, se Satanás se apresentasse como ele na verdade é. Eu não sei se eles aceitariam ou não aceitariam. Eu não tenho uma resposta pronta para isso. Lembrem-se que o meu foco aqui é discutir o seguinte: por que Deus mandou Satanás e seus anjos para cá, expulsou eles para cá? Por quê? Esse Deus amoroso, justo, que é e sempre será assim, amoroso e justo, por que ele quis isso? Uma coisa eu posso afirmar a vocês, meus queridos irmãos, como eu acabei de dizer agora mesmo: as probabilidades do homem pecar seriam próximas de zero se Satanás não estivesse presente no Éden. Próximas de zero. Muito próximas de zero. Para não dizer que seria zero, eu não, porque eu estou levando em consideração a nossa estrutura humana, né, que é muito diferente da estrutura de Deus. Nós não podemos ser comparados com Deus no aspecto da nossa estrutura física, emocional, intelectual, espiritual, nada disso.
ainda que fôssemos perfeitos, né? Então, é por isso que eu digo que as probabilidades de Adão e Eva pecarem se aproximariam de zero. De zero. Mas então, Deus envia Satanás para cá e o homem cai em pecado. Bom, os adeptos da teoria do livre-arbítrio vão dizer que Deus queria justamente imprimir na humanidade a ideia de que a humanidade é livre para tomar as suas próprias decisões, fazer as suas próprias escolhas, e que a humanidade seria, por isso mesmo, responsável pelas suas escolhas, pelas suas decisões. Eu vou negar isso? Que isso também é verdade? Não, mas é isso também. Não é só isso. Deus não ordenou a existência. Veja bem, gente, quando eu digo ordenou, eu não estou dizendo que Deus, e aí tem-se uma ideia equivocada daquilo que propugna o calvinismo, né, ou a reforma, os reformados, a respeito de Deus ter que, de algum modo, forçar o homem a pecar. Pelo amor de Deus, gente. Quem lança esse tipo de acusação sobre nós, ao aceitar o que nós propugnamos para o mundo como verdade, nós teríamos que aceitar o fato de que Deus, então, forçou o homem a pecar. Parem com isso. Parem com isso. Vocês vão ler todos os teólogos verdadeiramente reformados ou calvinistas, os ortodoxos mesmo, e vocês jamais verão uma coisa desse tipo. Jamais. Então veja, imprimir na mente do homem que ele era livre para tomar suas decisões, fazer escolhas, né? Ou seja, Deus concedeu ao homem o poder de se autodeterminar, mas de se autodeterminar dentro da sua esfera, a esfera do bem, porque tudo que Deus criou era muito bom. Deus não havia criado o homem para se autodeterminar na questão do mal. Aí alguém pode perguntar, não, você está se contradizendo, se ele era livre, né, para decidir o caminho, então quer dizer que o homem poderia decidir pelo mal. Sim, ele poderia se decidir para o mal, como ele se decidiu para o mal, mas porque teve alguém que o enganou antes disso. Teve alguém que o enganou. O homem não se decidiu para o mal de forma livre e espontânea, ou seja, segundo o seu livre-arbítrio, porque senão haveria um negócio tremendo e equivocadíssimo nessa história. E que negócio é esse? Imaginem o que eu vou falar agora para vocês. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mais longo que os outros demais, porque eu preciso me deter aqui. Imaginem uma coisa que eu vou dizer para vocês aqui agora, em relação ao livre-arbítrio. Porque para nós, veja bem, nesse ponto, muitos calvinistas discordam de mim, tá? Eu sei que discordam de mim. Mas eu sei também que alguns calvinistas vão concordar com o meu ponto de vista, de que livre-arbítrio só em Deus. Nem antes, nem quando o homem estava ali em condição de santidade, de perfeição, puro, não havia livre-arbítrio no homem. Por que não? Por que não? Vou explicar agora para vocês, e é muito simples entender isso. Deus, então, dá a ordem, não coma daquele fruto que está ali, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma daquele fruto ali. Não coma. É proibido comer dele. Você não é livre para comer daquele fruto ali. Você não é livre para comer daquele fruto. Você não tem liberdade para comer daquele fruto. Você tem liberdade para comer de todos os demais. Mas daquele lá, não. Ele não te pertence. Em outras palavras, foi isso que Deus disse para Adão e Eva. Foi isso. Aí vem o diabo disfarçado em serpente, né, e procura, veja bem, inverter a lógica daquilo que Deus disse, porque Deus disse: no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E morrer é algo ruim, é algo mau, é algo que vocês não desejam, é algo que vocês não querem. É natural, então veja, é natural o ser humano não querer morrer. E Deus, veja bem, isso é uma coisa bem complexa, né? Deus não criou o ser humano para morrer.
Aí alguém pode perguntar, mas você não criou para morrer? Por que ele mandou Satanás para cá, para tentar o homem, mesmo sabendo de antemão, porque Deus é onisciente, que o homem iria cair e evidentemente provaria a morte? Gente, isso é um assunto mais complexo. Mas no pensamento primordial de Deus, Deus não criou o homem para morrer. O que eu quero dizer é que sempre houve um propósito com tudo isso, com tudo que aconteceu. Então voltemos à nossa questão do livre-arbítrio. Deus deu a ordem, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer você vai morrer. Aí vem o diabo através da serpente e diz, não, você pode comer. Pode comer porque você não vai morrer. Deus diz, come e morre. O diabo diz, aliás, come e você vai morrer. Aí o diabo diz, pode comer que você não vai morrer. Deus diz, não coma, porque no dia que você comer, você vai morrer. O diabo diz, pode comer porque você não vai morrer. Ou seja, Deus dá uma ordem numa direção e o diabo, evidentemente, sugere, né, um outro argumento em outra direção. Ou seja, desmentindo Deus, querendo subverter aquilo que Deus disse. Se você comer, você vai morrer. O diabo diz, não, pode comer que você não vai morrer. O que vai acontecer com você é que você vai passar desse estágio de ingenuidade e ignorância no qual vocês estão, né? E vocês alcançarão outro nível de consciência cósmica, de conhecimento do bem e do mal, esse tipo de coisa. Então, o comer desse fruto aqui, além de não matar vocês, vai produzir em vocês coisas boas, coisas positivas. Então, o diabo, como o homem não tinha experiência com o mal ainda, ele era ingênuo, puro, santo, completamente 100% ingênuo, puro e santo em relação ao mal. O diabo, veja bem, o diabo ele tem que travestir o mal com a roupagem de bem, porque o sumo bem que é Deus nos criou de forma bondosa, misericordiosa, amorosa e justa. Nós éramos um reflexo dessa bondade de Deus, primordial e original de Deus. Nós éramos criaturas do bem. Nós estávamos envolvidos numa atmosfera de bem, fomos estruturados com coisas boas, ou seja, com o bem. Nós passamos a participar do bem de Deus. Nós somos criados para desfrutar e experimentar o bem que provém de Deus. Nós, inclusive, somos uma fagulhazinha desse bem, que é o sumo bem, que é Deus. Então, nós não fomos criados para experimentar e para lidar com o mal. A nossa estrutura, ela repele o mal. Ela odeia o mal, ela se sente repelida pelo mal, ela não se sente atraída para o mal. Essa é a nossa estrutura original, isso é a natureza original do ser humano. Ela não tem identificação com o mal, como se o mal em si fosse positivo, algo bom. O mal, quando alguém se apega ao mal, ele se apega ao mal, mas tendo a percepção de que aquele mal não é mal, é bem para ela. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando dizer? Então veja, vamos voltar à questão do livre-arbítrio de novo. Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. O diabo diz, coma. Analise o seguinte agora. Vamos abrir uma hipótese. Suponhamos que Adão e Eva não aceitassem a sugestão de Satanás através da serpente e não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nem Eva, nem Adão. Suponhamos que eles não comessem. Suponhamos que eles não comessem. A qual arbítrio eles estariam se submetendo ao não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Qual arbítrio eles estariam se submetendo? Ao deles mesmos? Adão e Eva? Ou ao arbítrio de Deus?
Pensem nisso. Se eles não comessem, a qual arbítrio eles estariam se submetendo? Deles ou de Deus? Se alguém disser que é deles, estará em contradição com a palavra de Deus, porque quem levantou essa questão foi Deus. Quem deu uma ordem expressa, categórica, proibindo eles provarem do fruto do conhecimento do mal, fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, foi Deus. Então, quando eles, veja bem, se eles não comessem, eles estariam se submetendo ao arbítrio de Deus e não deles mesmos. Porque foi Deus que proibiu. Deus não os deixou livres para comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, se eles não comessem, estariam se submetendo ao arbítrio de Deus. Portanto, não estariam se submetendo ao seu livre-arbítrio. Só que nós conhecemos a história. Eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ao comerem do fruto da árvore do conhecimento do mal, eles se submeteram a qual arbítrio? Deles mesmos ou do diabo? Alguém poderia dizer o seguinte: olha, o diabo não forçou eles comerem. Então você não pode falar de uma arbitrariedade do diabo. A gente só vê a questão do arbítrio somente nesse aspecto, né? Da imposição, né? Naquilo que vem de cima para baixo, naquilo que nos é imposto, naquilo que nos é obrigado. É como se fosse algo despótico, né? E contra o qual você não teria nenhuma condição de dizer não, né? Mas eles comeram. Então, eles se submeteram ao arbítrio, ou seja, à vontade do diabo, porque a vontade do diabo, expressa na sua sugestão, era que eles comessem. A vontade de Deus era que eles não comessem, mas a vontade do diabo era que eles comessem. Então, quando eles comem, eles não se submetem ao seu próprio livre-arbítrio, porque não havia liberdade para provar do fruto. Então, quando eles comem, eles estão se submetendo, ou seja, submetendo o seu arbítrio, que não era livre, ao diabo. Por que não era livre? Por que o arbítrio não era livre? Por quê? Porque só havia duas opções. Só duas opções. Não comendo, estariam se submetendo ao arbítrio de Deus. Comendo, estariam se submetendo ao arbítrio do diabo. Qual seria a terceira alternativa? Não há terceira alternativa. Se Adão e Eva dissessem assim, Adão e Eva entrassem num concerto, né, começassem a dialogar. Espera um pouquinho, diabo, deixa eu conversar com Eva, ou Eva, no caso, né, chamar Adão para conversar. Vem cá, vamos conversar aqui. Deus diz para a gente não comer do fruto. Mas a serpente está sugerindo que a gente coma do fruto, porque aquilo que Deus disse que iria acontecer não vai acontecer. O que vai acontecer é o contrário do que Deus nos disse. O que a gente faz? Imaginem Adão e Eva dizendo o seguinte, olha, um concordando com o outro, entrando em uma aliança, né? A primeira aliança do casal ali no Éden, né? Não, vamos fazer o seguinte, a gente eu não quero saber de ninguém ditando ordens pra gente a respeito daquilo que a gente deve ou não fazer. Então é o seguinte, vamos fazer o seguinte, deixa Deus com a ordem dele pra lá, mas eu também não quero saber da serpente, não quero saber eu não quero saber da serpente. Eu não quero me submeter nem ao arbítrio de Deus e nem ao arbítrio da serpente. Vocês já imaginaram isso? O que significaria Adão e Eva dizerem isso? Eu estou, evidentemente, abrindo aqui uma hipótese, né? Maluca sim, porque não havia uma terceira via, não havia uma alternativa em relação às duas propostas antes, uma por Deus, outra pela serpente, no caso o diabo. Não havia uma terceira via. Se você não come, você se submete a Deus e, portanto, seu livre-arbítrio já era.
Se você come, você se submete ao diabo e seu livre-arbítrio também já era. Não havia uma terceira via. Comer ou não comer era a grande questão. Haveria livre-arbítrio se houvesse uma terceira via, uma terceira alternativa? Não comer, comer. Ué, qual é a alternativa entre não comer e comer? Não existe. O terceiro excluído está entrando aí nessa história. O princípio do terceiro excluído. Não é verdade? Então, meus queridos, voltando à questão de Satanás aqui. Quero só abrir um parêntese rapidinho aqui. Eu não pretendo lacrar e fechar esse assunto, não. Pelo amor de Deus, longe da minha cabeça, longe da minha... Se vocês estão pensando que eu estou aqui tentando lacrar esse assunto, fechar esse assunto, vocês estão enganados. Eu estou apenas propondo uma discussão, uma reflexão sobre algo que é grave, mas que é procedente desse Deus maravilhoso no qual nós cremos. E nós cremos que esse Deus é amor e justiça. É amor e justiça. E aí, muitos dizem, olha, Deus teve que permitir para justamente... Aí vem a questão do livre-arbítrio, né? Para ensinar a ideia de que nós temos o livre-arbítrio e nós podemos tomar decisões, fazer escolhas. Veja, nós possuímos a capacidade de tomar decisões e fazer escolhas, sim. É a chamada livre agência. Por que livre agência? Porque nós somos agentes, seres agentes. Nós recebemos de Deus a capacidade de nos autodeterminar através das nossas decisões e escolhas. De nos autodeterminar. Mas percebam que até no Éden havia ali um limite para a autodeterminação humana. Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Não coma. Ou seja, havia um limite para a nossa autodeterminação. A nossa liberdade de agir, ela não era irrestrita. Havia uma restrição. Uma só, mas havia. Estão entendendo onde eu quero chegar? Estão acompanhando o raciocínio? Então, o fato de Deus ter expulsado Satanás e seus anjos para a terra, não teve só a intenção, não teve só essa intenção de Deus, por parte de Deus, de nos ensinar que nós somos seres agentes livres. Possuímos a capacidade de fazer escolhas, tomar decisões. Mas essas escolhas e decisões que nós, seres humanos, possuímos, essa capacidade de fazer escolhas e tomar decisões que nós possuímos, é dentro da nossa esfera, que Deus delimitou, dentro do nosso raio de ação. Não adianta o ser humano... Vou dar um exemplo besta, só para você entender o que eu estou tentando dizer para você. Ah, eu decido que eu quero voar. Mas como? Eu sou livre para decidir que eu quero voar, eu sou livre para escolher que eu quero voar, mas como? Você é livre para decidir que quer voar, você é livre para escolher que quer voar, mas você não tem asa, você não foi criado para voar, então não adianta você ser livre para desejar voar, para sentir o desejo de voar, porque você não é pássaro, você não tem asa. Esse é um exemplo besta, tolo, só para mostrar para você o seguinte, que nós somos seres agentes, nós possuímos a capacidade de tomar decisões, fazer escolhas, sim. Essa camisa aqui que eu comprei, que estou usando agora, eu escolhi comprá-la e usá-la, não foi outro, né? Mas teve um motivo, teve uma razão, teve um porquê antes disso, que determinou a minha escolha, que determinou a minha decisão, que desembocou na minha escolha, que desembocou na minha decisão. E se há um motivo, uma condição para que você tenha feito uma determinada escolha, né, ou ter tomado uma determinada decisão, se há, já não há mais livre-arbítrio. Por que que não há? Deixa eu ler aqui. Eu sempre tenho aqui anotado aqui na minha Bíblia. Deixa eu pegar aqui. A acepção do livre-arbítrio. Veja só como é interessante. Eu já falei muito sobre isso aqui, né? Mas é sempre bom a gente estar revisitando esse assunto, para que a gente entenda de uma vez por todas essa questão
do livre-arbítrio segundo aquilo que, na verdade, o conceito exprime, né? Vamos lá. Livre-arbítrio, olha só. Isso aqui é uma acepção contida no nosso dicionário, tá? Mas que não importa a língua na qual você averiguar ou checar a verdadeira acepção da expressão livre-arbítrio, o sentido será o mesmo. Olha aqui, possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade. Isenta, olha só, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Então, o livre-arbítrio só existirá, presta atenção nisso, se não houver, olha, se não houver uma condição para você escolher ou tomar uma decisão. O livre-arbítrio só existirá se não houver motivo. Não pode haver motivo na sua decisão, na sua escolha, não pode haver motivo. E não pode haver causa determinante. Não pode haver uma causa para você tomar uma decisão ou fazer uma determinada escolha. Veja só. Olha só. Se você analisa a própria acepção da expressão na nossa língua de livre-arbítrio, ela terá o mesmo sentido nas outras línguas também, não pode haver três coisas: condição, motivo ou causa. Ué, se não há condição, motivo ou causa, como é que você se decide por algo? Como é que você se decide, escolhe por algo? Teria que ser só pela sua própria vontade. Voltando ao Gênesis, ao Éden, se você não comesse do fruto da árvore do bem e do mal, estou falando você, evidentemente não, estamos nos inserindo dentro da história. Se você não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você estaria submetendo a sua vontade à vontade maior de Deus, que proibiu você de comer. E como aconteceu o contrário, nós comemos do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, nós submetemos a nossa vontade a quem? A vontade maior do diabo. Não foi da nossa própria vontade. Olha, se eu não comesse, não seria da minha própria vontade. Se eu comesse, também não seria, como não foi. Alguém incutiu uma condição, um motivo e uma causa nessa história. Entendem o que eu estou tentando dizer para vocês? Então veja, você analisar essa questão de Deus ter expulsado Satanás e seus anjos aqui para a terra de modo raso, né, de modo superficial, vai ficar faltando alguma coisa. Né? Assim como vai ficar faltando alguma coisa, se eu disser para vocês também, porque eu não tenho conhecimento de toda a verdade, eu sou um mísero ser humano, né, que Deus determinou, porque ele expulsou Satanás e seus anjos para cá. Ele não expulsou Satanás e seus anjos do céu e falou assim: olha, vocês vão sair daqui, se virem. O universo que eu criei é grande, há muitos planetas não habitados por aí, e vocês vão caçar o rumo de vocês, se virem. Se fosse esse o caso, era outra coisa. Mas não. Deus determinou o destino de Satanás e seus anjos para a terra. Então prestem bem atenção. Se Deus fez isso, se Ele determinou o destino do diabo e seus anjos para cá, é porque Ele tem um plano com isso. Outro detalhe que eu quero falar, e aí eu vou desgostar muita gente. Satanás e seus anjos estão aqui na superfície da terra aprontando tudo que eles podem aprontar, porque o mundo jaz no maligno. É aqui que eles estão, na superfície da terra. Eles não estão no oco da terra ou no centro da terra. Não é lá que eles estão. Eles estão aqui. Porque aqui estão os seres humanos. Eles são, como diz o próprio texto do Apocalipse, vamos voltar lá, Apocalipse 12. É para você ter uma noção de como a Bíblia, você tem que observar alguns detalhes que a Bíblia cita ou expressa para que você expanda o seu entendimento. Olha, de novo, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele está aqui, gente, aqui que ele está, na superfície. Mas com que propósito? Para seduzir o mundo. Seduzir. Seduzir tem um sentido de quê? De ludibriar, de enganar.
Esse é o sentido do seduzir. Ele vai atrair e vai enganar, vai ludibriar o mundo. Ele não está lidando com mortos, ele está lidando com vivos. Ele está lidando com gente aqui na superfície da Terra. Veja, aí eu não quero entrar na doutrina de inferno, de imortalidade. Não é esse o meu foco aqui. Não é? Eu não vou discutir esse assunto nunca aqui na TV Caminho Livre. Se é um assunto que eu não vou discutir aqui, é esse. Mas eu estou mostrando o que a Bíblia diz. É o sedutor do mundo. O sedutor é dos vivos. Ele tem interesse nos vivos. Porque os mortos já estão com a sua situação resolvida. Ou para bem ou para mal. Estão entendendo? Aí alguém pode perguntar, então quer dizer que os vivos não estão com a situação definida? Para Deus, sim. Mas para ele, para o Satanás, não. Ele, inclusive, tenta enganar os cristãos. Mas isso não é permitido. Isso não é permitido. E, às vezes, quando é permitido, é por pouco tempo. Ele faz alguns caírem, os filhos de Deus verdadeiros caírem? Faz. Deus permite? Permite. Mas com propósito santo. Nós temos que lembrar de um texto. E aí, rapidinho, eu vou para Daniel, quero ler esse texto rapidinho aqui, só para deixar claro para você essa questão do cair. Nem todo mundo que cai está perdido para sempre, né? Nem toda queda leva a como é que fala? Como entendem, né, os arminianos nesse caso, na perdição eterna, né? Tem um texto aqui em Daniel 11:35 que diz assim: alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e limpos, até o tempo do fim. Alguns dos sábios cairão, mas cairão com que propósito? Para serem provados, purificados e limpos. Ou seja, em relação aos filhos de Deus, quando Deus permite que algum seu filho verdadeiro caia, tem um propósito com isso. Lembram-se de Pedro, negando Jesus 3 vezes? Pedro caiu ali naquela circunstância, negou Jesus 3 vezes. Mas Pedro estava perdido por conta disso? Aos olhos de Deus, óbvio que não. Poderia ser que aos olhos dos homens, dos seus colegas, discípulos, ele estivesse perdido. Mas aos olhos de Deus, não. O filho pródigo, né? Estou me reportando uma parábola aqui. E o filho pródigo, quando sai da casa do pai e vai para o mundo gastar o dinheiro que ele tinha herdado, e se vê lá comendo bolotas de porco, estava perdido? Para o mundo estava, para o seu pai não. Para o seu pai não estava perdido, ele vai voltar. Meu filho vai voltar. Eu sei que meu filho vai voltar. Ele pertence a essa casa, ele pertence a mim. Ele vai voltar. Isso está na parábola? Não, não está na parábola, isso está presumido na parábola. Então veja, para Deus as coisas já estão determinadas, mas para nós não, especialmente para o diabo, que não tem conhecimento do Evangelho. Ele não tinha, pelo menos, conhecimento do Evangelho. Ele foi negado esse conhecimento. Deus não revelou o Evangelho para eles. Pelo contrário, Deus os reservou, como diz Judas, para as trevas, né? Nas cadeias eternas. Eles estão presos a essa realidade de trevas, na qual nós estamos aqui na Terra. Nós estamos numa realidade de trevas. O mundo jaz no maligno. O diabo é o Deus deste século. É o príncipe deste mundo. Entenderam? Então, meus queridos, se Deus determinou que o diabo viesse para cá com seus anjos, não foi só porque Deus queria ensinar a lição de um suposto livre-arbítrio. Havia mais coisas por trás disso. Havia mais coisas por trás disso. Alguém poderia perguntar, que coisas seriam essas, então, meu irmão? Que coisas seriam essas? Sabe o que é mais interessante ainda? É que depois desse relato aí, de Satanás sendo expulso, o verso 10, olha só como é interessante isso. Parece até meio contraditório por parte de João, o autor do Apocalipse aqui, né? Parece até meio contraditório. Ele relata aquilo que ele estava vendo, Deus expulsando o diabo e os seus anjos para a terra. Essa queda foi a queda primordial, né? E aí logo no verso 10 ele diz: então ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Meu Deus! Como é que agora veio salvação? E ele ainda cita aqui, olha: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois
foi expulso, o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo diante da morte não amaram a própria vida. E aí ele termina dizendo o seguinte, olha, por isso, verso 12, por isso alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Não é interessante isso aqui? Não parece uma certa contradição? Parece até que esse texto foi escrito por um masoquista, né? Que ama sofrer, que adora tomar pancada, adora sentir uma dor. Mas como que a salvação veio? Se foi Satanás o causador da desgraça, todas as mazelas humanas, da desgraça humana. Como é que a salvação veio? É justamente por conta disso. Porque ao vir, ele ludibria Adão e Eva, conseguem fazer com que Adão e Eva desobedeçam ao único mandamento, a única lei que Deus determinou ali, e os leva à morte, à condenação, não só deles, bem como de todos os seus descendentes. De agora em diante, toda a raça humana estaria o quê? Condenada. Por causa de quem mesmo? Por causa do Satanás. Só que Deus elaborou um plano de resgate. Então, o que Satanás pode oferecer para o mundo é a perdição. Mas, de acordo com esse plano eterno de Deus de resgatar, agora sim, Jesus pode atuar no mundo, graças ao que Satanás fez na terra. Jesus pode atuar no mundo para salvar e fazer com que os seus filhos vençam o diabo. Mas olha, como é que os filhos de Deus podem vencer o diabo? Verso 11. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Eles venceram o diabo porque eram fortes, super crentes, super apóstolos, super discípulos de Jesus? Não. Venceram o diabo por causa do sangue do Cordeiro. Aquela morte que estava determinada para toda a raça humana agora, ela seria cumprida na vida do Cordeiro. Ele derrama o seu sangue, e ao derramar o seu sangue, ele está representando todos aqueles a quem Deus veio salvar. Por quê? Porque o diabo veio aqui cumprir uma missão. Deus expulsou o diabo para cá, juntamente com seus anjos, para cumprir uma missão. E essa missão foi permitida por Deus. Muita gente se assusta com isso que eu estou dizendo agora. Venceram por causa do sangue e por causa da palavra do testemunho que deram. Nós não vencemos o diabo graças ao nosso misticismo, graças às nossas ações religiosas, a mística, né? ou enfim, mágicas, ou porque nós temos superpoderes. Não. Nós só vencemos o diabo porque nós cremos que o sangue que Jesus derramou na cruz e que está, ou seja, revelado, testemunhado aqui pela sua palavra, há um testemunho da palavra dando conta de que Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue por nós. É ele que vence o diabo. É esse sangue que vence o diabo. E por conta de nós, por causa do sangue de Jesus e por causa da palavra do testemunho, desse testemunho aqui, que nós estamos empunhando, nós vencemos o diabo, é que agora nós já somos cidadãos do reino celestial. Deus nos tira das trevas, nos liberta das trevas e nos transporta para o reino da sua luz maravilhosa. Através de Jesus. Já somos habitantes do céu. Já habitamos o céu. Já estamos com o nosso lugar preparado, nosso lugar reservadinho lá no céu. É como disse Jesus em João 14. Eu vou preparar um lugar para vocês. Podem ficar tranquilos que o lugar de vocês vai estar reservado. E vou enviar o meu Espírito Santo, porque eu estou indo para o Pai, para ele estar sempre com vocês. Porque vocês estão selados nesse Espírito Santo de Deus. E ninguém pode retirar vocês das mãos de Deus. Olha, se Deus não nos guardasse,
Se Deus não nos preservasse em suas mãos santas, nós cairíamos, nós perderíamos a nossa salvação por nós mesmos. Se Deus nos deixasse por conta de nós mesmos, nós perderíamos a nossa salvação. Então, encerrando esse vídeo, que já ficou longo demais, eu digo para vocês o seguinte: houve um propósito, então, em Deus ter enviado Satanás aqui para a terra, juntamente com seus anjos? Claro que houve. Se não houvesse um propósito de Deus, Deus não indicaria, não expulsaria eles para cá. Aí alguém pode questionar, mas isso não contradiz Deus de amor e justiça? Não. De acordo com a nossa mentalidade finita, pobre e medíocre, sim. Mas nós temos que tentar entender essa questão, assimilar essa questão, de acordo com a revelação bíblica. Não de acordo com a minha suposta sabedoria e inteligência. Mais um exemplozinho bobo aqui, mas para auxiliar você a expandir o seu entendimento acerca desse assunto. As empresas automobilísticas, elas produzem modelos de carros, né? Basicamente todos os anos, elas lançam novos modelos, né? E quando elas lançam novos modelos, o que elas fazem? Elas constroem vários carros e fazem o que as montadoras chamam de, é um termo em inglês, né? Crash test. O crash test. Ela constrói um carro, né? Esse carro que ela vai disponibilizar para o público, né? Mas antes de disponibilizar esse carro para o público, ela faz o quê? O crash test. Ela vai destruir vários carros que ela produziu. Para quê? Para que ao destruir os vários carros que ela produziu, ela possa identificar as fragilidades em todos os quesitos daquele carro e já solucioná-los antes mesmo de lançá-los. É lógico, veja bem, é lógico que esse seria o propósito. A gente sabe que tem muitas montadoras que, apesar de fazerem o crash test, lançam muita porcaria, né? Mas, em tese, em teoria, o propósito do crash test seria o quê? Eliminar todas as fragilidades do veículo. Mas para isso ela tem que fazer o quê? Destruir. Destruir o veículo. Acabar com o veículo. Alguém poderia dizer, irmão, você está fazendo uma comparação esdrúxula, né? Vejam, eu estou lançando mão de uma comparação pobre, até de certo ponto ridícula, mas é para que você procure expandir um pouco a sua percepção do que Deus pretende conosco. Eu já disse e vou repetir aqui para encerrar o vídeo mesmo, de fato, de verdade. Nós não pecaremos depois que Jesus voltar e formos transformados. Nós não pecaremos mais, não é porque o nosso livre-arbítrio, suposto livre-arbítrio, estará dominado. Não é por isso. Nós não pecaremos mais porque um dia nós tivemos a experiência com o mal. E porque nós tivemos uma experiência direta e pessoal com o mal, nós nunca mais vamos querer desejar experimentar o mal. Nunca mais. Nós experimentamos o mal. E quando nós experimentamos o mal, Deus nos ensinou algo que de outro modo nós não poderíamos aprender. Não poderíamos aprender. Que lição seria essa? De que o mal é mal. O mal não é o bem. O mal faz mal. O mal produz o mal. Nós fomos criados não para o mal. Fomos criados para o bem. Por conta do pecado de Adão lá no Éden, hoje, quando nós chegamos a esse mundo, e mesmo depois, nós ainda convivemos com o mal. E aí, para encerrar o vídeo, eu leio o último texto desse vídeo, que diz
Está escrito em Romanos capítulo 7, meu querido irmão. Romanos capítulo 7. Eu leio o que está aqui no verso 17, 16 e 17. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Olha o verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Olha o verso 19. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Em mim, ou seja, na minha carne, não habita bem nenhum. Nós somos maus, nossa carne é má. E Jesus deixa claro isso lá em Mateus capítulo 7. Vocês são maus. Vocês são maus. Mas Deus, Ele vai nos renovar de tal modo, que, primeiro, Ele vai extrair todo o mal que há em nós. Todo o mal que está em nós. E ao extrair todo o mal que está em nós, nós jamais vamos desejar novamente participarmos do mal, porque nós saberemos, como já sabemos, o que o mal significa e o que ele produz de verdade na vida de todos nós. A gente volta para tratar de outros aspectos dessa mesma questão. Que Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até esse momento, em nome de Jesus. Amém.